E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 19, que fala sobre ideoplastia. E no programa anterior, nós paramos um pouquinho para falar sobre esse conceito, né? Sobre esse conceito da ideoplastia, o que ele é, e trazendo até para o nosso dia a dia, como esse nosso pensamento focado, essa nossa vontade, faz o ambiente em que se vive, né? Instaura o ambiente que se vive. E aí nós começamos no primeiro tema, no primeiro subtema desse grande título, desse grande capítulo, que ele fala do sono provocado. E a gente vai lembrar que em capítulos anteriores ele falou sobre magnetismo, ele falou sobre hipnose, ele falou sobre essas questões. Então, ele continua dizendo assim: entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos, cuja solução reclama discernimento. Então aqui ele parte do conceito, todos nós somos médiuns, todos nós vivemos em sociedade, né? Em conjunto. Todos nós temos poderes mentais. E a nossa Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro assim muito importante quando ela fala sobre os poderes da mente. Sueli Caldas Schubert é um livro assim muito interessante para o nosso estudo. E a gente aproveita até para incentivar os irmãos, né, a lerem o livro, que é assim, a primeira parte, né, quando ela fala dos poderes. Aliás, na verdade é assim, tem a dedicatória, os agradecimentos, o prefácio de Carlos Abranches, a apresentação do livro, né, Os Poderes da Mente. Depois tem o prólogo, em que ela fala sobre a imortalidade, é belíssimo. E aí vem a primeira parte, os poderes. O pensamento do Criador, do átomo ao arcanjo, pensar é criar, a inteligência, aí ela fala da teoria das inteligências múltiplas, a mente, mentes que brilham, a casa mental. Depois vem o pensamento, pensamentos negativos, pensamentos positivos, formas pensamentos, fotografia de formas pensamentos, transmissão de formas pensamento no processo obsessivo. Aí depois vem o cérebro, a fantástica rede de comunicação entre os neurônios, frequência das ondas cerebrais, neurônios. Aí vem outro capítulo, o enigma da consciência, a memória, esquecimento do passado. Depois vem emoções e sentimentos, primeiro a emoção, depois a razão, reações emocionais, sentimentos, amor. Do amor e do amar, é um capítulo lindíssimo, a força da vontade, a vontade divina, o desconhecido poder da vontade, é fantástico, gente. Depois vem o sexto sentido, os domínios do espírito, as múltiplas funções da pineal, dimensões da mediunidade. Aí na segunda parte, ele vem falar sobre ela fala sobre os arquivos da alma. Estamos falando do livro, né? Os Poderes Mentais de Sueli Caldas Schubert. Então fala sobre os arquivos da alma, regressão de memória no plano espiritual, regressão de memória na reunião mediúnica, terapia de vidas passadas, TVP, projeções telepáticas, leitura mental, obsessão telepática, contaminação fluídica, os monstros do pensamento, infecções fluídicas, linchamento, como agem os obsessores, não nos deixeis cair em tentação, tentando a tentação, examinando o processo obsessivo, química espiritual. Depois vem o outro, alucinações espirituais, Mefistófeles, reunião mediúnica no plano espiritual,
autoobsessão, doenças fantasmas, autismo, o despertar espiritual, o mais elevado estado de consciência, o poder maior, a vinda de Jesus, a personalidade de Jesus, do Cristo Consolador. E depois vem as considerações finais, bibliografia. Então é um livro, gente, que vale a pena a gente ler, a gente aproveitar, a gente estudar, sabe? Porque vai nos ajudar muito. Ele existe, inclusive, em PDF, né? Eu tenho o livro, acho interessante ter, é da EBM Editora, né? É muito elucidativo para a gente começar a se apropriar, porque às vezes a gente fala, mas é necessário um detalhamento para haver um aproveitamento maior das questões, né? E ali ela fala bem, porque esses poderes mentais, essas questões, elas são inerentes, tanto às desencarnadas quanto às encarnadas. Então a gente está num grupo, por exemplo, um grupo de conversa. E aí, online ou presencial. Ali, cada um de nós tem poderes mentais. No momento em que a gente estabelece uma conversa, em que se estabelece um assunto, vai havendo o quê? O intercambiamento, né? O intercâmbio de ondas mentais. E aí cada um de nós tem tarefas, tem experiências, né, diferenciadas. Às vezes, aparentemente, a experiência é única, é a mesma. Mas, no momento em que a gente começa a trocar, né, no momento da conversa, tudo isso, há uma troca efetiva desses aspectos. E aí pode ocorrer problema. Mesmo que o problema não seja uma discussão ali no momento, mas o problema existe. E a gente vai ter que ter o discernimento para quê? Para a gente trocar as ideias. Ainda há pouco eu conversava com uma amiga de uma casa, né, em que nos estudos online, duas pessoas, né, assim, muito ansiosas em falar tudo que sabe, tudo que percebe, aquela questão toda, elas não deixam nem as outras pessoas falarem e atrapalham até quem está ali dando a aula. Quer dizer, não dialogam, quase impõem ponto de vista. E aí a questão da ideia fixa, né? É a ideia da obsessão. Uma companheira lá de campo da nossa aula, ela certa feita falou, né, que muitos companheiros, muitos médiuns estão com a cabeça, né, assim fora do lugar. Então, estão entrando em processos obsessivos sérios, graves, né? E na quarta-feira nós participamos de um momento de prece, numa casa, né, em que o companheiro falava assim, sobre a aspiração da espiritualidade, que há uma preocupação muito grande com a questão da doença mental nesse momento. Por quê, gente? Mais ou menos isolados, mais ou menos junto com a gente mesmo, né? Ouvindo a gente mesmo, a gente descobre muitos escaninhos, muitas questões, muitas particularidades nossas que no dia a dia, na correria, não aconteciam. E agora, essas questões vêm positivas, muitas, mas algumas também negativas. E aí a gente amimalha ou a gente trabalha isso? E como é a forma de trabalhar? É no nosso dia a dia, na atividade, na convivência. Se a gente não partir para esse trabalho, né, aquilo vai vibrando ali de uma forma muito intensa. E aí na hora em que eu estou numa reunião, numa tarefa, numa experiência, surgem os problemas espontâneos em função de quê? Dessa troca vibratória, dessa troca fluídica. E aí a solução tem que ser solucionada, porque todo problema, ele exige uma solução, né? Então, vai ter que haver uma coisa chamada discernimento. E para haver discernimento, gente, são 2 pontos importantes. É o conhecimento, porque se não houver conhecimento, a criatura vai ficar envolvida naquela questão sem encontrar um ponto de saída, uma solução. Então, discernimento é alguma coisa interessante. Agora, a situação houve o discernimento, eu vi o que é. E aí eu vou ter que ter o sentimento
para saber como trabalhar, como levar essa questão para um bom momento, né? Para que não haja discussão, que eu falo assim, ressentimentos, mágoa, porque aí muitas vezes, em nome do discernimento, em nome da clareza, a gente acaba causando um problema muito maior, que é a questão da desconfiança, né? É a questão de você magoar o outro mesmo, como falamos no programa anterior, por um auto-julgamento, por uma história que você constrói, que não é necessariamente a história verdadeira. E aí você acaba criando um campo de confusão, um campo de conflito, um campo de divisão, quando na verdade o discernimento não é para isso, é para ajudar todo o grupo. Porque no momento em que um problema é equacionado, todo o grupo vai ser beneficiado com aquela solução, né? com aquela abertura de entendimento. Então isso é muito bom e é esse o objetivo da vida social, gente. A gente não nasceu para duelar, né? A gente nasceu junto, a gente vive junto para a gente se harmonizar, para a cada momento crescermos mais, oferecermos ao outro o melhor da nossa experiência e também estarmos abertos a receber do outro esse melhor. Esse é o objetivo da vida em grupo, esse é o objetivo da nossa vida social. E esse é o objetivo de estarmos estudando, nesse espaço de tempo, nesse horário, a obra de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 19, que ele fala sobre ideoplastia. E estamos no subitem em que ele fala dessa ideoplastia no sono provocado. E André Luiz continua nos esclarecendo assim. Para clarear o assunto, recordemos o circuito de forças existentes entre o magnetizador e magnetizado no sono provocado. Então ele falou em capítulos anteriores sobre essa questão da magnetização, né? Da onda mental, lembra? Que o magnetizador manda, que é acolhida pelo magnetizado, né? E muitas vezes o reforço pode ser dado à distância. Lembra que ele falou, até um objeto? Dá um objeto. Então, quando a criatura pega aquele objeto, automaticamente ela mexe no circuito, né, na sua onda mental e ela lembra daquela sugestão, principalmente nos casos de cura, de doenças mentais, de trauma, de situações assim, né? Isso sendo muito usado, muito utilizado. Então ele coloca assim, se o primeiro, quer dizer, o magnetizador, sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito é o magnetizado, governada pelo toque positivo que a orienta, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem, com o movimento e sons respectivos. Então aqui a gente tem algo muito interessante, né? Que é essa fixação da imagem. É por isso que a gente pode até pensar, não é? Como em processo de evangelização infantil, juvenil e até, vamos dizer assim, adultil, me permitam a licença vocabular, a fixação de um quadro, de um filme, tudo isso ajuda a gerar emoções, a gerar pensamento e a fixar conceitos. E aí eu vou falar dos espíritas antigos, evangelizadores antigos, não lembram a história do João Vermelho. Não vou nem contar, não. Era uma história muito usada para mostrar sobre espírito, sobre perispírito. A turminha do Ferrugem, né? Que eram aqueles espíritos que vinham lá para jogar ideias não muito boas. Isso também junto com canções
as músicas que são trazidas na evangelização, que são trazidas até para o adulto. Então, quantas vezes a lembrança da letra de uma música, ou cantar de uma música, ou a pauta mesmo, né? A harmonia daquela música é capaz de dar ao espírito uma estabilidade. É capaz de ajudá-lo a se posicionar, a voltar a um estado anterior de equilíbrio, de saúde, de bem-estar. E a repetição, né? Porque é uma repetição mesmo na concretização dessa onda. A gente tem lições que são lidas sempre, né? Tem, às vezes, até algumas situações de algumas preces que em algumas instituições, em alguns locais, essas preces vêm sendo trazidas para todos nós. Então, tudo isso, meus amigos, são pontos de referência, que fazem com que haja um ajustamento dessas ondas mentais. E aí essas ondas vão refletir, e vai dar a estabilidade da imagem, né? Com movimentos são repetitivos. E aí a nossa imagem também, a nossa performance também, o nosso comportamento também. É aquela hora em que eu lembro, hoje, por exemplo, eu tenho a tarefa mediúnica tal. Qual é o protocolo? Quais foram as orientações que eu recebi para ser um trabalhador nesse setor? Eu vou me posicionando, eu vou descobrindo, né, esse modo de ser melhor e vou me adequando, me adaptando. E aí não é uma questão do hipnotismo, e André Luiz fala, ele traz o hipnotismo como se fosse um ponto de comparação, por falta, naquele momento que a obra é escrita, de outros elementos mais concretos, né? Então ele traz essas imagens para a gente. Mas não quer dizer que seja exatamente isso. É só para a gente ter um meio de analogia e, a partir daí, formar o conceito. Então ele fala, o hipnotizado contemplará, então, o desenho estabelecido, nas menores particularidades de tessitura, e seu hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro, ao fitar a gravura em dupla exibição. Portanto, a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. São essas questões, né? E aí a gente pode ver, não só em mediunidade, mas nos fenômenos comuns do dia a dia. Muitas vezes você se liga a certo canal, e a palavra canal é muito boa, né? Pode ser o canal televisivo, pode ser o canal radiofônico, e aí você se liga. E ali são veiculadas mensagens dentro de uma determinada característica, dentro de um determinado objetivo. E essas mensagens vão sendo repetidas. Daqui a pouco, a gente até se assusta que você acaba sendo um transmissor daquelas ideias. Você acaba sendo um repetidor daquelas ideias, né? Mesmo de uma forma assim não tão consciente. E às vezes alguém que chega e fala assim, você está falando igualzinho, né? Ou você está repetindo igualzinho, ou você leu tal livro, você faz parte de tal grupo. Por quê? Nesse interrelacionamento, as ondas mentais chegam. E como quase sempre há alguém que tem uma liderança, um domínio maior, a gente acaba ajustando a nossa onda mental, a onda daquele líder, né? daquela pessoa, e a partir daí, a reprodução de palavras, de comportamentos, se torna algo quase automático, bem automático para a gente. Então, daí a gente começar a se assombrar com isso. E aí ele coloca aqui, emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo, a definição não é praticamente segura, de vez que na ocorrência não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. E aí vale a pena
a gente procurar um pouquinho, né, esse sentido dessa questão da alucinação, que muitas vezes é falado para tudo, né? Aquilo que eu não consigo entender, eu falo que é alucinação. Então, aqui nosso Palhano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, ele fala assim: alucinação, do latim hallucinatione, ou hallucinare, que é vagar, sonhar, hallucinatio, engano, sonho, alucinação. E aí ele fala: ato ou efeito de alucinar, e entre parênteses, ser, ilusão, devaneio, fantasia mental, arrebatamento, desvairamento, desvario. Em termos psíquicos e psicológicos, trata-se da percepção de coisas inexistentes para o mundo objetivo. Diante de uma pessoa que diz estar vendo coisas inexistentes, é preciso investigar para diferenciar da alucinação propriamente dita as percepções anímicas e mediúnicas. Expressão que se prende ao sistema que consiste em levar os fenômenos espíritas à conta de ilusão dos sentidos. E como muita gente fala isso, né? Ilusão, a cabeça não está boa, muitas vezes até perante fatos concretos. E aí até Kardec fala, né? As pessoas não querem analisar, não querem estudar, elas vêm com ideia preconcebida. E aí ele até diz que ele só se pode considerar como autêntico opositor aquele que tudo tiver lido, tudo tiver visto e tudo tiver analisado, né? Isso para tudo na vida, viu, meus amigos? E aí ele coloca: diante de uma pessoa que diz estar vendo coisas inexistentes, é preciso investigar para diferenciar da alucinação propriamente dito as percepções anímicas e mediúnicas. Expressão que se prende ao sistema que consiste em levar os fenômenos espíritas à conta de ilusão dos sentidos. As alucinações existem como tal, mas os fenômenos espíritas também, havendo necessidade de investigação para diferenciá-los sempre que são anunciados. A tentativa, e aí ele vai trazendo, né, as classificações da alucinação: especular, hipnagógica, hipnapônica, recíproca e verídica, não procede, pois as especificações são de fenômenos que realmente ocorrem, e a alucinação é definição de uma perturbação sensorial, ilusão, impressão de coisas que realmente não existem. Aí vamos para o nosso ponto. Vejamos o que Kardec considerou a respeito em seu vocabulário espírita quanto à alucinação como fenômeno espírita. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Engano, ilusão de uma pessoa que acredita ter tido percepções que realmente não teve. E ele continua, Kardec continua falando: os fenômenos espíritas provenientes da emancipação da alma provam que aquilo que se qualifica de alucinação é frequentemente uma percepção real, análoga àquela da dupla vista, do sonambulismo ou do êxtase, provocada por estado alterado de consciência, um efeito das faculdades da alma desprendida dos laços corporais. Sem dúvidas, há, algumas vezes, uma verdadeira alucinação no sentido próprio da palavra, mas a ignorância e a pouca atenção que se presta presentemente a esses tipos de fenômenos tem feito que sejam vistos como se eles fossem uma ilusão, enquanto que frequentemente trata-se de uma visão real. Quando não se sabe como explicar um fato psicológico, acha-se mais simples classificá-lo como alucinação. Os fatos considerados como alucinação, sejam reais ou fantásticos, não deixam de ser fenômenos muito curiosos e que merecem um exame sério no interesse da ciência. Se eles pertencem à ordem dos fenômenos fisiológicos, a ciência deve tentar explicá-los, porque não se tem feito isso ainda, e porque os sábios têm se escusado de se ocuparem com eles. E aqui, né, Palhano fala que é essa questão do interesse pessoal, né, já que o objetivo muitas vezes é denegrir, não é esclarecer. Então, se a criatura for estudar
encontrar ali algo que mexa com o seu ponto de vista, né? Dificilmente ele vai ter a coragem, ele vai ter a humildade de falar do que investigou e do que encontrou. E as pessoas concluírem que a primeira ideia dele estava errada. Então, muitas vezes, o orgulho evita o nosso encontro com a verdade, meus amigos. O orgulho faz com que a gente se prenda a pontos de vista, a ideias e a conveniências, e a partir daí, mesmo sofrendo, a gente acaba pagando com a dor aquela ideia totalmente desencontrada que marcamos ao longo de um tempo. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.